Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Edreito. Hoje a gente vai estar se debruçando em cima do ângulo escrito na circunferência. Então desde já capricha no like, comenta e se inscreve nessa aula. E se inscreve no canal, ajude ao canal Edreito a atingir a sua meta aí de 1000 inscritos até o final do ano. Então o que seria, um ângulo escrito? A partir justamente do ângulo central, ou seja, do centro da circunferência. E vou chamar esse ângulo aqui de a origem desse ângulo de O. E vou traçar aqui um ângulo qualquer. E aqui, onde toca na circunferência, vou chamar de A. E aqui vou chamar de B. Então observe, aqui a gente vai ter a formação de um ângulo. Nesse caso, o ângulo formado vai ser o ângulo AOB. E eu vou chamar esse ângulo de X. Tá certo? Chamei ele de X. Agora, eu vou traçar um ponto, também nesta circunferência. Agora, eu vou traçar um ponto nessa circunferência. Tanto faz eu assinalar aqui alinhado ou com uma ligeira distorção de lado. A gente vai chegar na mesma conclusão. Então, eu vou marcar aqui nessa extremidade. Que eu vou chamar esse ponto de C. E daqui, a gente vai traçar novas retas. Só que agora coincidindo com o ponto A e com o ponto B que a gente marcou já na circunferência. E aqui a gente vai gerar um novo ângulo, que eu vou chamar esse ângulo aqui de Y. E agora a gente vai ter o ângulo ACB. Então eu quero saber qual é a relação que existe entre o ângulo ACB e o ângulo AOB. E o que é que diz na matemática? É que a medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente. Então, quem é que seria esse ângulo inscrito? Seria justamente esse ponto C aqui que a gente assinalou. E veja que esse ponto tem que estar exatamente em cima da circunferência. Não pode ser nem um ponto dentro ou nem um ponto fora. Nesses dois casos, a gente não teria, um ângulo inscrito na circunferência. Se está dizendo que está inscrito, obrigatoriamente tem que estar sobre a circunferência. Nem dentro e nem fora. Então, o que é que ele diz? A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central. Quem é que no caso seria aqui o ângulo central? Seria o X. Então, o que quer dizer? Para mim saber esse ângulo Y, é só eu pegar esse ângulo central e dividir por 2. Então, esta seria a relação. Esse ângulo aqui inscrito na circunferência é exatamente a metade da medida aqui do ângulo X. Agora, vamos supor a seguinte situação. No lugar desse X, a gente tivesse, por exemplo, o ângulo de 80 graus. Ora, quanto é que seria, no caso, esse ângulo Y? Y seria igual a 80 graus dividido por 2. Y seria igual a 40 graus. Por que isso? Porque justamente será a metade de 80. Então, nesse caso aqui, Y seria 40 graus. Agora, por exemplo, se a questão me desse o valor do arco AB, vamos dizer assim, o arco AB
mede 70 graus. Então vamos dizer que o arco AB é 70 graus. Então essa região aqui, ó, essa região, ela vai medir 70 graus. Agora eu quero saber nessa situação quanto é que é x, quanto é que é y. A gente viu na aula anterior que quando a gente tem um ângulo central, o arco que espelha esse ângulo central, ele vai ter exatamente a mesma medida. Então nesse caso quanto é que seria x? Exatamente 70 graus. E quanto é que seria y? Justamente a metade de 70, porque a gente viu que y é justamente a metade de x. Logo, y vai ser igual a 70 graus dividido por 2. Y seria igual a 35 graus. Então, aqui no caso seria 35 graus. Novamente, a medida de um ângulo inscrito, no caso aqui tem que estar em cima da circunferência, é igual a metade do ângulo central correspondente. Essa é a nossa regrinha de hoje. Então, para a gente praticar, tem dois exercícios. No primeiro é o seguinte: qual a relação de igualdade entre a medida dos ângulos P e T? O que a gente sabe é que o ângulo central seria formado aqui, por esse caso, por esse ângulo T. E aí, no caso, o ângulo P vai ser justamente o ângulo inscrito. Então, o que é que a gente pode dizer? Que P vai ser igual a T dividido por 2. Por que disso? Porque P vai ser o quê? Justamente a metade do ângulo central, que seria T. Então, P vai ser igual a T dividido por 2. Ou ainda, a gente pode dizer o seguinte, que o ângulo T vai ser justamente 2 vezes o ângulo P. Por que isso? Ora, P não é a metade do ângulo T? Então, se a gente quisesse ter a mesma medida, né, do ângulo T, é só somar P 2 vezes. Então, multiplicar o valor de P 2 vezes. Então, essas são as duas relações que a gente consegue extrair neste exemplo. É que o ângulo P, que seria este ângulo aqui, ele é exatamente a metade do ângulo central. Tá ok? Já o ângulo T, que é o ângulo central, corresponde a 2 vezes o ângulo inscrito. Fechou? Se ficou assim meio perdido, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que esse ângulo aqui, o ângulo T, ele fosse 30 graus. Quanto é que seria o ângulo P? Metade de 30, 15. 15 graus. Então vamos substituir aqui para ver se funciona. Ó, o ângulo P seria o quê? 30 dividido por 2. Ó. Se eu fizer 30 graus dividido por 2, P vai ser igual a 15 graus. Então, a partir do ângulo central, a gente conseguiu descobrir o ângulo inscrito. Agora, a partir do ângulo inscrito, vamos descobrir o ângulo central. T vai ser igual a 2 vezes P. Quanto é P? 15. T vai ser igual a 2 vezes 15. T vai ser igual a 30 graus. Veja que a gente consegue fazer esta relação do ângulo central com o ângulo inscrito. Ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Segundo exemplo. Encontre o valor do ângulo inscrito na figura abaixo. Então, a gente teria o quê? A gente teria aqui o ângulo central e aqui a gente tem o ângulo inscrito. E a gente acabou de ver a relação lá do ângulo central para o ângulo inscrito. Como é que ficaria nesse caso? O ângulo inscrito, que a gente tem aqui, 7x, vai ser igual ao quê? A metade do ângulo central. Então vai ser essa expressão dividido por 2. Então a gente vai ter aqui 10x menos 10x mais
48 graus, só que isso aqui dividido por 2. Como é que a gente faz para resolver essa expressãozinha? Bem simples, né? Lembra que aqui a gente tem um subtendido, né? Agora é só fazer a multiplicação em x, o de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo. 7x vezes 12 vai ser igual a 14x, vai ser igual a 1 vezes 10, 10x, 1 vezes 48, 48 graus. A gente vai colocar esse 10x para na igualdade, então vai ficar 14x menos 10x igual a 48 graus. Por que que é menos? Porque aqui estava positivo, vai passar para o outro lado da igualdade, só que agora negativo. 14 menos 10 vai ser igual a 4x igual a 48. X vai ser igual a 48. Como o 4 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 48 dividido para 4, x vai ser igual a 12 graus. A gente descobriu quanto é que é o ângulo escrito? Não. A gente descobriu quanto é que vale o valor de x. Mas quanto é que é o ângulo escrito? 7x. Então, para mim saber o valor do ângulo escrito é só pegar o 7 e substituir pelo valor de x. Então vai ficar o quê? 7 que multiplica 12. 7 vezes 12 vai ser igual a 84 graus. Então, no caso, o valor aqui do ângulo escrito vai ser quanto? Exatamente 84 graus. E aí, se a gente por curiosidade, a questão não pede, mas por curiosidade a gente quisesse descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui, muito fácil. É só você pegar esse ângulo e multiplicar por 2. 2 vezes 84 vai ser igual a 168 graus. Então aqui o ângulo central vai ser 188 graus. E como o ângulo escrito é a metade, aqui vai ser 84 graus. Então, gente fina, se você gostou da aula, deixa seu like, comenta assuntos para os próximos vídeos. Me ajude aí a crescer o canal, a atingir aos 1000 inscritos até o final do ano. Um forte abraço e até a nossa próxima